Olá, está no ar o programa Assembleia do Campo e hoje nós vamos falar sobre o agronegócio no município de Serra. O agronegócio é um dos pilares da economia do país, do estado e também do município de Serra, que tem 65% do seu território ocupado pela zona rural. E o nosso convidado aqui no programa hoje é o secretário municipal de Agricultura de Serra, Bruno Silvares, que também é zootecnista. Secretário, obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado, Karina, e obrigado à TV Assembleia por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de agronegócio no estado do Espírito Santo e no município de Serra. Eu vou começar então perguntando um pouco sobre a situação do agronegócio no estado. Qual é a situação atual do setor? Karina, a gente observa que o setor agrícola do estado tem avançado muito, principalmente nos últimos anos, né? Que se tem investido bastante nessa área. E o agronegócio no estado do Espírito Santo, ele alavanca a economia do município, do estado, principalmente a cafeicultura. A cafeicultura, ela gera muito emprego, gera renda e mostra que o Espírito Santo é forte nisso. Por exemplo, nós somos o maior produtor de café conilon do Brasil. Nós somos o segundo maior produtor em café arábica, só perde para Minas Gerais, sendo o Espírito Santo, que é um estado pequeno, o segundo maior produtor de café do Brasil. Então, fora a cafeicultura, a gente tem uma fruticultura muito forte, a gente tem uma pecuária muito forte. A gente costuma dizer que no estado do Espírito Santo, a gente nunca vai ser o maior, mas a gente pode ser o melhor. O melhor trabalhando com tecnologia, trabalhando com qualidade, e é isso que a gente mostra em muitas cadeias produtivas que nós temos no estado hoje, para o Brasil e para o mundo. E qual a situação do setor em comparação aos demais segmentos econômicos do estado? Olha, a gente observa que a agricultura e o agronegócio por um todo, ele é muito importante no desenvolvimento da economia no em todo, né? Porque a gente tem hoje cerca de um terço da população empregada na área rural. Quer dizer, a cafeicultura gera muito emprego, a cafeicultura gera renda para a população. Isso faz com que a gente tenha uma agricultura no estado do Espírito Santo que pode alavancar e fazer com que as famílias do nosso estado tenham uma vida cada vez melhor. Há mais contratações do que demissões no setor? Eu acredito que sim. A gente tem uma época de muita contratação, né, que é a época principalmente da colheita de café, que vem gente de fora do estado para ser empregado aqui, dada aí a quantidade de café colhido em pouco tempo. E nesse período a gente tem um crescimento muito grande, como acontece a nível de país, não só no Espírito Santo. Mas eu acredito que a contratação é muito maior do que a demissão, porque o que a gente observa, inclusive, é que a gente, no meio rural, ainda sobra emprego, né? Tem gente que tem coisas que poderiam alavancar muito mais, e a mão de obra hoje, no interior do estado, ela é um problema que tem agravado assim, muito o desenvolvimento do agronegócio no Espírito Santo. A mão de obra qualificada? Tanto a mão de obra qualificada, como a mão de obra também daquelas pessoas que fazem o trabalho mais bruto, vamos dizer assim, né? O trabalho de plantio, de colheita e essas coisas assim por diante, porque a mecanização ela existe e vem ganhando espaço, mas por outro lado a gente tem perdido o trabalhador rural, que tem preferido muitas vezes ficar na cidade, infelizmente gerando assim uma oportunidade de emprego que nós temos no meio rural, que não está ocupado hoje. E com relação aos investimentos no setor? Com relação a pesquisas, tecnologia, tanto para alavancar a produção, quanto para investimentos para aprender o homem no campo mesmo, né? A gente observa que tem assim, muito investimento na área de tecnologia, por exemplo. A gente até pede como secretário municipal ao governo do estado que gere concurso público, que coloque o INCAPER, que é uma instituição forte de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, cada vez mais forte, né? O INCAPER tem perdido muito quadro, tem diminuído o seu efetivo. Isso faz com que a tecnologia, a informação chegue com mais dificuldade no interior do estado, gerando assim uma sobrecarga sobre as secretarias municipais de agricultura. Então a gente pede ao governo do estado que dê essa atenção, que fortaleça
o seu quadro do Incapé, porque através da tecnologia é a forma que a gente pode, como eu falei no começo, ser os melhores, não os maiores, mas os melhores na produção de café, de fruticultura, de pecuária e silvicultura, que vem crescendo muito no nosso estado, com plantio de eucalipto. Então a gente pensa que esse é um mecanismo de desenvolvimento muito importante. E agora falando especificamente do município de Serra, né? Qual o atual cenário do agronegócio no município? O município da Serra ele vem evoluindo bastante. Nós temos 65% do nosso território é rural. A gente criou, há 4 anos atrás, um plano de desenvolvimento da agricultura e pesca da Serra, chamado Planagro. Te interrompendo só um minutinho, o fato do município ter 65% de área rural, a gente pode dizer que por isso ele tem vocação para o agronegócio? Nós temos vocação para o desenvolvimento do agronegócio, nós temos fazendas importantes que são referências a nível de estado na área de pecuária, principalmente de leite e de corte. E a gente tem assim uma área rural propícia para o seu desenvolvimento. A Serra está dentro da região metropolitana. Nós estamos dentro do maior centro consumidor do estado do Espírito Santo. Então a gente desenvolve a agricultura com aquela certeza que a gente vai conseguir vender os produtos com uma facilidade maior do que muitos produtores aí a nível do estado, porque nós estamos dentro do centro consumidor. É o campo dentro da cidade, né? É o campo dentro da cidade. Então é por isso que a gente tem incrementado algumas ações, a gente tem desenvolvido alguns programas de capacitação, principalmente. Eu falei um pouquinho da mão de obra, a gente tem investido muito em capacitação em parceria com o Senar, fazendo cursos de especialização, treinando aquela pessoa naquilo que ele é bom. Se aquela pessoa é um vaqueiro, se aquela pessoa é vamos dizer, mexe com sangria de seringueira, que nós temos muito lá no município da Serra, a gente vai treinar aquela pessoa naquilo que ela está trabalhando, para que ela possa desenvolver a sua atividade cada vez melhor. Como o senhor disse que é praticamente um campo dentro da cidade, né? O fato da Serra fazer parte da região metropolitana e ter uma grande extensão territorial de área rural, isso facilita o escoamento da produção? Como é a situação do escoamento hoje? Olha, a gente tem mais essa facilidade, porque a Serra, a topografia do município da Serra é uma topografia que, quando chove muito, a nível de estado, a gente tem muito problema de pessoas que não conseguem tirar a sua carga de banana, de coco, o que quer que seja, que precisa, não tem tempo para sair, não pode ficar esperando a chuva sair e acaba perdendo a sua produção. Na Serra a gente não tem isso, porque a nossa topografia é boa, as estradas são boas, não tem problema da pessoa conseguir não se locomover durante um período, a gente tem essa facilidade lá, a gente faz um trabalho muito preventivo utilizando um material lá chamado escória, né, que é fornecido por uma empresa da Serra, e essa escória faz com que praticamente a gente coloque um asfalto na área rural que a gente tem como a passagem dessa produção. Então a gente praticamente não tem problema com o escoamento da produção agrícola, como tem muitos municípios montanhosos aqui do nosso estado, que infelizmente os produtores sofrem muito com isso. E a Serra vende para onde a produção? Olha, geralmente a nossa produção ela vem para a Ceasa, em Cariacica, e ela vai direto também para a venda do supermercado, de centros, que a gente consegue fazer essa interlocução do produtor direto com o centro consumidor. Então a gente tem desenvolvido na Serra um programa importante, que é o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM. Dessa forma a gente está conseguindo fazer com que as pessoas que produzem lá o seu queijo, o seu doce, ele tenha o selo de inspeção e dessa forma consiga vender com um canal direto, saindo do atravessador e tendo um rendimento maior. O senhor pode detalhar como funciona a política pública de investimentos para os produtores do município? A gente tem investido bastante, Karina, principalmente, como eu falei para você, na capacitação, fazendo muito curso de capacitação, fazendo com que as pessoas aprendam aquilo que ele trabalha. O produtor, né? O produtor rural, seja o meieiro, seja quem for que trabalha na atividade. A gente gera esse curso de graça, sem custo nenhum para aquela pessoa. A gente trabalha muito na questão de atendimento ao produtor rural, fazendo com que a gente consiga colocar uma máquina, cavar um poço, fazer com que a pessoa
A pessoa cria lá uma tilápia, diversificando assim a atividade do município, né? A gente faz esse atendimento com o objetivo de fazer com que as pessoas possam melhorar a sua produção, fazendo principalmente, como eu falei para você, aquela melhoria nas estradas rurais, que isso é muito importante também, e desenvolvendo o plano de desenvolvimento da agricultura e pesca, que eu te falei que a gente criou há quase 4 anos atrás, que ali nós temos metas para os próximos 16 anos do município da Serra. É um plano a longo prazo que a gente tem avançado em várias atividades, como a fruticultura, a pecuária, o setor de agroturismo, a parte de agricultura orgânica, são coisas que a gente tem desenvolvido de forma de diversificar a produção rural do município da Serra. A prefeitura, de forma concreta, a prefeitura vai até o produtor ou o produtor vai até a prefeitura? Geralmente, a prefeitura vai buscar o produtor, mas o produtor também busca a Secretaria de Agricultura para aquilo que ele precisa. Então, ele se inscreve lá quando ele precisa de um curso, ele se inscreve lá quando ele precisa de uma máquina. Ele geralmente também, e a gente faz um trabalho de divulgação, fazendo aquelas reuniões por comunidade, para ouvir as pessoas, para sentir o que ele precisa naquela comunidade, qual a importância da Prefeitura da Serra, como a gente tem que entrar naquela comunidade para a gente poder fazer com que aquele pedido que é importante para aquela região seja atendido e entre no orçamento participativo da Prefeitura, para que a gente possa executar isso no ano seguinte. Quanto ao cooperativismo, acontece o cooperativismo no agronegócio no município de Serra? Olha, o cooperativismo, a gente tem trabalhado muito isso lá. A gente tem praticamente hoje 7 associações, sindicato. A gente não tem uma cooperativa específica de produtor rural, mas a gente tem criado uma associação que vai envolver todos os produtores rurais, para que a gente possa fazer uma união e fazer com que, inclusive, a gente venda os nossos produtos de forma participativa, de forma unida, inclusive para a Prefeitura da Serra, né? Tendo em vista que a gente tem uma lei que a gente pode comprar aí até 30% da agricultura familiar para merenda escolar, para o município, e fazer com que essa renda que vai sair, que é pago pelo município da Serra através da parceria com o governo federal, chegue ao produtor rural da Serra, que isso não tenha acontecido porque quem se enquadra nisso é o produtor de origem familiar. E o produtor de origem familiar da Serra, ele não está unido ainda, e é isso que a gente está trabalhando para melhorar lá agora no nosso município. Secretário, agora a gente vai fazer uma pausa para o intervalo e você continue acompanhando a Assembleia do Campo. De volta com a Assembleia do Campo, hoje nós estamos falando sobre o agronegócio no município de Serra e estamos recebendo aqui no estúdio o secretário municipal de Agricultura, Bruno Silvares. Secretário, segundo dados de 2011 apurados pelo INCAPER, a fruticultura ocupa mais de 80 mil hectares de área no estado, com uma produção em torno de 1 milhão de toneladas e geração de cerca de 60 mil empregos diretos. A Serra ela está inserida nesse contexto? Quais as frutas são cultivadas? Sim, Karina, está inserida. A gente tem colocado que a fruticultura é uma atividade importantíssima a nível do estado, né? Porque ela usa pouca área e se produz muito, né? Isso traz muito recurso para o produtor rural, isso dá muito recurso financeiro para melhorar aí a sua produção, melhorar a sua atividade, melhorar a sua família, melhorar a sua vida. E a gente tem desenvolvido muito a parte da fruticultura lá no município da Serra. Por quê? A fruticultura está liderada hoje principalmente pela cultura do coco, né? que ocupa 160 hectares. Mas a gente tem desenvolvido muito a cultura do abacaxi, retornando essa cultura para o município da Serra. Ah, ela já existiu? Ela já existia. A Serra foi o maior produtor de abacaxi na década de 60 e 70. Se perdeu isso porque, no caso de uma doença chamada fusariose, essa fusariose atacou os abacaxis da Serra, isso causava uma podridão e causava muito prejuízo ao produtor. Cerca de 50% da sua cultura se perdia através dessa doença. As pessoas foram desanimando com isso. Começaram a ter prejuízos. Começaram a ter prejuízo.
E a gente voltou agora com ela, entregando a muda ao produtor rural de forma de graça, com incentivo da prefeitura, para que elas voltem a produzir abacaxi através do abacaxi Vitória, que é um abacaxi produzido e desenvolvido pelo Incapé e não tem esse problema da fusariose. Então, a gente tem retomado isso no município, as pessoas estão animadas, estão plantando, aumentando já começaram a vender essa produção, inclusive indústrias de polpa já estão procurando o município para comprar essa produção, para poder industrializar isso fora do município, mas já estão nos procurando para isso. A gente está trabalhando para ter um volume grande da fruta no município da Serra e fazer com que a gente possa retomar a fruticultura para a Serra, porque a Serra era conhecida como a terra do abacaxi, né? A terra do abacaxi, e a gente praticamente se perdeu essa cultura durante os anos. E agora a gente tem incentivado muito isso e os produtores entenderam e assimilaram que isso pode ser uma importante fonte de renda. Então, a gente acredita que vai voltar a ser um dos grandes polos de abacaxi do estado. E além da fruticultura, quais as outras culturas plantadas no município? Nós temos, assim, praticamente mais 2 ou 3 culturas importantes para o município. Uma é a seringueira, né, a produção de borracha, onde nós temos grandes fazendas produtoras de borracha. Nós temos a pecuária de leite de corte, que são 2 atividades também, onde nós temos fazendas modelos a nível de estado, né? Nós temos hoje produtores que produzem leite assim de forma, além de toda a qualidade, em grande quantidade. E também temos aí a parte da silvicultura, com a produção de celulose, né, principalmente de eucalipto. E também um pouquinho que a gente tem desenvolvido bastante, que é trabalhar a parte da agricultura orgânica, que algumas pessoas já estão começando a assimilar isso e estão desenvolvendo, sabendo que isso pode ser uma atividade que pode gerar renda, porque a gente tem um canal muito importante de comercialização que é direto nas feiras do município. Então a gente trabalha e tem incentivado os produtores que quem produzir esse alimento de forma orgânica, a gente pode abrir um espaço nas feiras livres. Feiras livres. O município da Serra é o município que mais feiras livres tem. Nós temos cerca de 15 feiras durante uma semana. Então, a Vitória tem 7, se eu não me engano. Então, Vila Velha tem um pouco mais que isso, Cariacica um pouquinho menos. Então, a Serra é o município que mais vende através da Feira Livre. A gente quer criar nessas feiras livres uma área lá onde a gente possa vender esse produto orgânico, mas desde que o produtor produza isso no município e tenha um volume para atender essa demanda que vai surgir. Mas então seria uma demanda do mercado interno, assim, vamos dizer, do próprio município para o produto orgânico? Ele ainda não saiu dos limites do município de Serra, então? A gente sente assim que a população pede o orgânico, né? A gente levou uma feira de orgânico para o município da Serra, que já está funcionando lá em Valparaíso, perto de Laranjeiras, mas são produtores de Santa Maria de Jetibá, que vêm toda terça-feira para fazer a feira orgânica no município. A gente sente que tem uma adesão muito grande da população. A população pede o orgânico, a população quer comer o mais saudável, quer comer um alimento de mais qualidade, né? Que dura mais, inclusive quando você leva para sua casa, né? O orgânico dura mais do que o convencional. Então a gente tem tentado fazer com que o produtor da Serra enxergue essa oportunidade de produzir o orgânico ali, já que a gente tem muita terra para produzir, e vender diretamente no município, diretamente às pessoas que consomem esse produto. Então, e dessa forma gerar renda. Tem potencial para crescer esse nicho dentro do mercado do agronegócio, do orgânico, do produto orgânico. Tem potencial, muita potencialidade para crescer na Serra e tem crescido a nível de estado, sabe? A agricultura orgânica ela tem se desenvolvido muito nessa região, principalmente na região serrana, e ela tem crescido muito e tem aproveitado os centros consumidores para desenvolver, para vender os seus produtos, né? Nós temos feiras de orgânico hoje em Vila Velha, Cariacica, Vitória, Serra, todos os municípios têm feira de orgânico. E esses produtores vêm de fora para vender aqui. Então, por que a gente não pode produzir aqui, produzir na Serra, por exemplo, que é o município da Grande Vitória, que tem mais área agrícola assim, para a gente utilizar, né?
por que a gente não pode produzir esse orgânico e vender direto à nossa população da Serra? Então a gente quer isso e tem desenvolvido isso com o apoio lá do nosso prefeito, o prefeito Vidigal, que tem incentivado muito essa atividade de orgânico lá no município. Mudando um pouquinho de assunto agora, o município vem enfrentando uma grande incidência da anemia infecciosa equina, conhecida pela sigla AIE. Né? O que é essa doença e como que ela vem afetando o setor? Essa é uma doença que causa uma infecção no animal, né? É um vírus que... Nos equinos. Nos equinos, e vai passando de um para outro, né? Então, a gente tem assim... A Serra é o município que mais teve casos nesse ano, são 20 casos esse ano já. O animal tem que ser sacrificado porque não tem cura. Então, essa é uma questão que depende muito de uma ação a nível de Brasil, a nível de Estado e a nível de município. Tem que ser todo mundo junto, porque senão não adianta a gente ficar enxugando o gelo, né? Os animais são sacrificados, mas a maioria dos que tem a doença, eles não fazem exame. O exame não é obrigatório. Só faz exame quem vai participar de uma exposição, quem vai participar, levar um animal para um outro local, que tem que ir embarcado e assim por diante. Então, a gente tem trabalhado para diminuir isso. A gente fez uma parceria a nível do Estado com o IDAF. A gente vai fazer na Serra um grande levantamento de todos os animais da Serra que querem fazer. A gente não pode obrigar o produtor a fazer, mas a gente vai fazer um grande diagnóstico, a gente pretende analisar lá de 800 a 1.000 cavalos para ter mais ou menos uma ideia de incidência da doença no município. Mas é uma doença que a gente não consegue, através da Prefeitura da Serra, controlar isso sozinho. Porque como é a transmissão? A transmissão pode acontecer através, vamos dizer, de freio, pode acontecer, principalmente a transmissão acontece através da mosca, que a mosca vai, pica um cavalo, aí pica o outro e acaba transmitindo a doença. Essa é a principal fonte de transmissão. Então, a gente não adianta, se a gente não tem vacina, não tem cura, a gente tem uma dificuldade muito grande de controlar a doença. Porque a gente faz, vamos dizer que a gente faz uma varredura no município da Serra, mas animais Bifundão, Santa Leopoldina, Cariacica e de outros lugares do estado entram na Serra, não tem barreira sanitária para a gente proteger os animais da Serra. Então, se essa questão não for, como se aconteceu com a fitose, a nível de Brasil, se preocupar um pouco com essa doença e fazer uma grande campanha vamos dizer, de informar as pessoas, de prevenção, a gente não consegue controlar isso e isso só vai se agravar com o tempo. E o índice de incidência dessa doença em nível de Brasil é alto também? É muito alto. No Pantanal, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, a incidência é muito grande. A incidência é muito grande. Lá, inclusive, já pararam até de sacrificar os animais devido à quantidade de animais infectados. E isso acontece a nível do Brasil inteiro, né? Nós temos anemia no Brasil inteiro. Aonde a gente descobre mais é porque se fez mais exame. Vamos falar, a Serra tem mais casos. Não é. A Serra, de repente, fez mais exames do que outros municípios. E quando você faz mais exames, você vai achar mais animais infectados. Isso mostra porque que é uma atividade, que é uma doença que causa muito prejuízo, principalmente aos criadores de equino. Uhum. E quanto ao agroturismo? O município é dividido em 4 circuitos, né? Quais são eles e por que essa divisão? Nós temos 4 circuitos na Serra, o circuito Guaranhuns, o circuito Pitanga, o circuito das Águas e o circuito de Chapada Grande. A gente divide em circuitos porque a Serra é muito grande e cada local tem os seus empreendimentos. Então, você vai para Guaranhuns, você vai ter lá restaurantes, você vai ter pousada, você vai ter um chá, você vai ter várias opções de lazer para as pessoas visitarem Guaranhuns. Vai para o Circuito das Águas, é a mesma coisa. Então, a gente dividiu em circuitos com o objetivo das pessoas conhecerem cada circuito, né? Vai para o Circuito das Águas, ela sabe que aquilo ali ela vai encontrar no Circuito das Águas. E o agroturismo vem desenvolvendo muito no município. Cada um tem um perfil, cada circuito desse tem um perfil, então. É mais ou menos isso aí. Cada circuito tem, o Circuito das Águas tem o seu perfil de estar lá, próximo ao mar, próximo à muqueca, né? Que é uma tradição do estado, né?
E os outros circuitos, tem o circuito de Pitanga, você tem um grande restaurante lá de comida caseira, né? Aquela comida feita no fogão a lenha. Nós temos a opção da estadia, né? de uma pousada, de uma pessoa alocar uma área rural, um sítio para passar o final de semana, para fazer um evento. Quer dizer, tem várias oportunidades do agroturismo da Serra. E o agroturismo vem crescendo muito porque nós estamos, como eu te disse, dentro de um centro consumidor, dentro da Grande Vitória, que tem aqui mais de 1,5 milhão de pessoas, com a facilidade de deslocamento muito rápida, né? Você vai para o município da Serra, você sai de Vitória em meia hora, 40 minutos, você está dentro de um circuito desse, com várias opções de lazer para levar as crianças, para conhecer lá a parte de pecuária, a parte de fruticultura e assim por diante. Secretário, o que representa para o setor eventos, por exemplo, como a Expo Serra, que já está agora na segunda edição, né? A Expo Serra, na primeira edição, foi um sucesso muito grande. A gente viu a adesão muito grande do produtor rural, a adesão das famílias da Serra, né, que querem sair da parte urbana para ir para a área rural, para levar suas crianças, para conhecer uma mini fazendinha, aquela opção de ver um mini boi, ver um mini pônei, ver um mini cabrito, ter lá a opção de participar de um leilão, participar de um concurso de rédea, participar de uma cavalgada que a gente que sempre acontece, a adesão é sempre muito grande, comer tomar um café da manhã, principalmente de agroturismo. Então é uma opção de lazer e junto com entretenimento de agronegócio muito grande. Secretário, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui conosco na Assembleia do Campo. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Hoje na Assembleia do Campo nós falamos sobre o agronegócio no município de Serra e recebemos aqui no estúdio o secretário municipal de Agricultura, Bruno Silvares. Obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.